Abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 23. Todos os dias é muito necessário que todos nós prestemos muita atenção à palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor é ministrada, precisamos dedicar o nosso coração, a nossa atenção, a nossa mente, o nosso raciocínio, para que possamos absorver na totalidade, né? O ideal seria absorvermos 100% da palavra. Essa palavra é uma palavra de libertação. Por ser uma palavra de libertação, ela traz algumas questões e que você precisa colocar nela muito e muito mais atenção do que de costume. Números capítulo 23, versículo de número 22. Aqui fala sobre o pronunciamento de Balaão sobre Israel. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Podemos assentar. Balaque contrata Balaão para que ele, por meio do sacrifício, fizesse alguns sacrifícios e pudesse com isso agradar o coração de Deus, encantar o coração de Deus, e o coração de Deus ficasse encantado de tal maneira com todos os sacrifícios, e então o Senhor se voltasse contra Israel para amaldiçoar Israel. Mas Balaão não sabia de muitas coisas, assim como Balaque também não. Que o que Deus quer é o nosso coração. E eu quero falar nesta noite sobre aquilo que o Senhor diz no versículo 22 e 23. Que as forças de Israel eram como as do boi selvagem. E que sobre Israel não valia encantamento nem adivinhação. Bom, vou falar só um pouquinho de adivinhação. A adivinhação era feita por pessoas específicas e elas trabalhavam com algum tipo de objeto ou algum tipo de mecanismo do qual essa pessoa traria a revelação das coisas sobrenaturais, tanto do presente quanto do futuro. Eu coloquei algumas adivinhações aqui que eram muito de costume na época, por exemplo, astrologia, que eles olhavam para o céu, para os exércitos do céu, e adivinhavam pelas estrelas. Belomancia, que era por meio das flechas. Existe a inscrição em Ezequiel 21:21. Eles pegavam, marcavam uma flecha, chacoalhavam a flecha e colocava na flecha designações. E por meio de chacoalhar, jogava-se no chão e a flecha aqui, assim eles faziam. Hepatoscopia era o fígado do animal, que eles consagravam este fígado, e de acordo com o desenho do fígado, eles assim direcionavam a pessoa que eles procuravam. Hidromancia, que é a das águas, Gênesis 44:5, eles adivinhavam por meio das águas, por meio de um objeto de prata, de ouro, jogando o desenho também das águas. A necromancia, né, que é mais comum, a consulta dos mortos. E a rabidomancia, que era a varinha mágica, né? A varinha mágica que eles tinham, também tem uma inscrição em Oséias capítulo 4, versículo 12. Tem também dos sonhos, Isaías 65:4, que eles tinham o hábito de deitar no túmulo, dormir no túmulo de pessoas das quais eles achavam que tinha vivido uma vida, isso, aquilo, outro, e por meio daquilo que eles sonhavam, eles dirigiam a vida daquela pessoa. Sortilégio, que é o meio de sorte, muito comum aqui, né, nos nossos países, carta, isso e aquilo, outro, lemão, né? E os terafins, isso são algumas que eram os ídolos, né? Então, por meio dos ídolos, eles faziam. Só que hoje nós não vamos falar de adivinhação, nós vamos falar de encantamento. Adivinhação, ela é diferente de encantamento. O que é adivinhação? Adivinhação eram bruxos e pessoas específicas que usavam esses meios para que pudesse saber a vida da pessoa.
do presente e do futuro, consultando assim espíritos malignos e trazer aquela informação tal. Agora, os encantamentos eram diferentes. Os encantamentos também eram feitos por pessoas específicas, mas os encantamentos eram feitos por meio de palavras, de ação verbal. E o encantamento só podia ser feito por meio de sentimento, tá? De um desejo, de uma vontade, de um sentimento, diferente da adivinhação. Então, a adivinhação trabalhava para conhecer, tá, o presente, adivinhar o presente, ali dizer para impressionar a pessoa, e o futuro, e o encantamento trabalhava em amarrar a pessoa e envolver a pessoa de tal maneira, conduzindo-a a fazer aquilo que era buscado, que era querido e indicado a pessoa fazer. Hoje nós vamos falar sobre encantamento. Nós vamos falar sobre o envolvimento, vamos trazer para a nossa situação contemporânea. Antigamente eles faziam encantamento, né, por meio da conversação, e então eles envolviam as pessoas, e as pessoas eram conduzidas a fazer aquilo. Os bruxos, né, encantavam as pessoas, e as pessoas eram conduzidas a fazer aquilo que era designado. Bom, o Senhor disse que as forças de Israel eram como as do boi selvagem e que sobre Israel não valia encantamento. O que seria hoje essa força, esse principado de encantamento na igreja? O que Satanás, como Satanás tem trabalhado com esse domínio, porque o encantamento é o domínio de forças sobrenaturais, malignas, no emocional, no coração e na mente de uma pessoa. Então, espíritos são invocados para que aquela pessoa caia no encantamento, ou seja, ela não enxergue nada, ela não pondere nada, ela não consiga visualizar, ela não consiga discernir, e ela simplesmente é envolvida de tal maneira com aquela disposição que ela é totalmente voltada a fazer aquilo que lhe foi induzido. Hoje, que tipo de encantamento a igreja sofre? Que tipo de encantamento Satanás trabalha na vida dos cristãos? O porquê? O que? Como Satanás faz isso? Como Satanás consegue entrar na mente, no coração de um crente, nascido dentro da igreja, enraizado, rudimentado por princípios bíblicos, pessoas que conhecem a Deus e conhecem a palavra de Deus, e de repente você olha para eles, é como se eles fossem totalmente estranhos à palavra, ao Deus da palavra, ao poder do Espírito Santo de Deus. Você olha para eles e eles estão totalmente afastados de tudo aquilo do qual deveriam estar agarrados, deveriam estar afeiçoados. Satanás sabe que o coração do homem é enganoso. Só que, infelizmente, a maioria do ser humano, vamos falar dos cristãos, eles não levam em consideração o que Satanás consegue realizar por meio do coração e da mente humana. Quando Paulo diz, não deis lugar ao diabo, e ele também diz em Coríntios, não ignorem os seus ardis, não ignorem aquilo que Satanás pode fazer dentro de um coração humano, na mente humana. Ele ainda relata em Coríntios que Satanás levanta com toda altivez, com conselhos, contra o conhecimento de Deus, aprisionando a mente de alguns. Bom, eu quero que hoje nós sejamos rápidos nos textos, porque nós vamos ler muitos textos. Diga amém. Quero que você vá em Deuteronômio 18, Deuteronômio capítulo 18. O Senhor falando sobre que o encantamento era uma abominação. Deuteronômio 18, versículo de número 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der,
não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Vá comigo em Levítico 19:31. Volta aí um pouquinho. Vamos lá. Levítico 19:31. O Senhor falando sobre as práticas das nações e dizendo que Israel teria que ficar fora disso. Não vos virareis, Levítico 19, versículo 31, não vos virareis para os adivinhadores, encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. O Senhor estava dizendo assim: se vocês querem conselhos, se vocês querem direção, conversem com os mais velhos. Honre a mim. Converse com as pessoas que são experientes. Não se volte para aquele que adivinha. Não se volte para aquele que encante. Capítulo 20, versículo 6. O Senhor diz assim: todo encantamento é conhecido como prostituição diante dos olhos de Deus. Ou seja, o cristão abandona o envolvimento com Deus e volta-se o envolvimento para a sua vontade, para o seu pensamento, para aquilo que ele quer. Indiretamente, Satanás está trabalhando com esta pessoa para que ela não mais esteja voltada para Deus, mas sim voltada para o seu desejo, para a sua concupiscência, totalmente cego. Levítico 20, versículo 6, quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Diga glória a Deus. Bom, eu quero iniciar esta mensagem falando sobre alguns encantamentos. Eu quero falar sobre o encantamento do mundo. O mundo encanta algumas pessoas. Quando Paulo oferece a nós a opção de morrermos a cada dia, era para que nós fôssemos livres do encantamento do mundo. O cristão que tem como regra, que tem como alvo, morrer, ser colocado como ovelha ao matadouro todos os dias, fazer a oração de João Batista, que eu diminua e que tu cresças. O cristão que diz: eu vou ser levado à cruz, os meus desejos e as minhas vontades estão sujeitas à palavra do Senhor. Esse cristão é livre de todo encantamento que o mundo oferece. O Egito era um dos mais exímios que trabalhavam em encantamentos. E o Egito traz a simbologia para mim e para você do mundo. Então o que nós precisamos entender, que precisamos ter um cuidado muito grande com as coisas deste mundo. Quando Paulo diz aos coríntios que nós não podemos ter comunhão, porque luz e trevas, Cristo e Belial, isso, fiel com infiel, isso não combina. Quando ele dizia e falava sobre isso, era para que nós não caíssemos no encantamento do mundo, no envolvimento das coisas deste mundo. De repente a sua noção de certo e errado começa a ficar alterada. De repente a sua visão e a sua compreensão de santo, iníquo, santo e profano começa a ser alterada. E você começa a participar das coisas profanas, das coisas iníquas, como se fosse algo natural para você. A sua consciência começa a ficar cauterizada, ou seja, ela não mais responde avivadamente ao Espírito Santo.
você começa a fazer coisas e não sentir mais culpa, não sentir mais a condenação do ato, não sente mais constrangido com aquilo. De repente você está envolvido de tal maneira que tudo é natural, tudo é normal, tudo pode, tudo é permitido. Isto é encantamento. Como o diabo consegue isso? De uma maneira muito lenta e vagarosa. De uma maneira muito aplicativa. Ele vai pouco a pouco na mente do cristão, fazendo com que esse cristão traga o mundo para dentro da igreja. E esse cristão, como um canal dessa ação de encantamento, também promove ao outro uma certa simpatia. O outro diz, se ele pode, eu posso. Se ele faz e continua abençoado e continua dessa maneira, eu também posso. E quando se dá por conta, a igreja não tem mais santidade. A igreja se torna uma prostituta. Ela tanto levanta as mãos para Deus, ela tanto canta para Deus, ela tanto quanto ouve a Deus, como ouve o mundo. Ela entra em prostituição. E Jesus não virá buscar uma prostituta, ele virá buscar uma virgem, sem mancha, sem ruga e sem mácula. O que nós precisamos entender, que o objetivo de Satanás não é tirar você da igreja, mas é colocar o mundo de volta em seu coração. Esse é o objetivo do diabo, fazer com que você comece a olhar as coisas iníquas, pecaminosas com muita naturalidade. Eu vou abusar no meu namoro, isso é natural, quem é que não faz? Eu terei relações sexuais no meu namoro, isso é natural, quem é que não faz? Por quê? Porque a nossa lógica e o nosso raciocínio começa a se tornar equiparado ao mundo. Nós começamos, não mais temos uma noção de santidade, não mais temos uma noção de separação, não mais temos uma noção de compromisso com Deus. Nós começamos a nos julgar pelo andar da carruagem lá de fora. Só que nós nos esquecemos que eles estão caminhando para o inferno e nós, utopicamente ou não, estamos caminhando para o céu. E é isso que nós temos que entender. As pessoas começam a assistir programas de televisão abusivo, elas começam a ouvir músicas que não agradam a Deus, elas começam a rir de coisas que desagradam o Senhor, elas começam a achar engraçado coisas que desagradam o Espírito Santo, e isso tudo começa a ser totalmente normal. E ela não percebe que Satanás a está encantando de tal maneira que ela não consegue mais discernir certo e errado. Como João diz, expressamente diz o Espírito Santo, que nos últimos dias haveria espírito de erro. O que nós precisamos entender é que Satanás quer semear espíritos de encantamento no meio da igreja. Ele quer encantar você com o mundo, achando que você pode sim servir a dois senhores, tanto agradar a um quanto ao outro, quando Jesus disse que não. E aí surgem várias desculpas. Nós precisamos ser modernos, que mais? Nós precisamos... Não podemos ser retrógrados, ultrapassados. Não, isso aí, tudo o que o homem faz, toda a sabedoria, toda a poesia é de Deus. Foi Deus quem deu ao homem. E as pessoas vão passando por cima de princípios, de outros textos da Bíblia, não discernindo mais entre mundo e igreja, entre Deus e o diabo, entre santo e profano. E assim vai. E quando se vê, você tem uma igreja encantada. Encantada com o mundo, jovens encantados com o mundo, pessoas encantadas com o mundo, querendo parear-se ao mundo, querendo fazer o que o mundo faz, e o modismo entrando dentro da igreja, e uma igreja totalmente desenfreada. Isaías 19:3, o Senhor fala sobre os encantadores do Egito. Isaías 19:3. Paulo diz em Romanos que aquele pelo qual nós
servimos, nós nos tornamos servos. Isaías 19:13, o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos encantadores e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. O Egito, ele fazia muito uso da prática de feitiçaria. Eu quero começar agora o segundo tópico, falando sobre o engano dentro da igreja, aproveitando que nós estamos falando desse tema igreja. Quando Moisés chega no Egito, e ele manda que Arão apresentasse diante de Faraó, e lançasse a sua vara, e a vara se tornara em serpente. O que os encantadores de Faraó fizeram? Você sabe? O que os magos de Faraó fizeram? Você lembra? Em Êxodo 7, versículo 11, diz que eles fizeram a mesma coisa. A primeira praga, as águas tornando em sangue. O que os encantadores de Faraó fizeram? Em Êxodo 7, versículo 20 e 22. A mesma coisa. Agora a segunda praga, as rãs. O que os magos de Faraó fizeram com seus encantamentos? A mesma coisa. Quando foi para a terceira praga, piolhos, diz bem assim o texto, eles não puderam. Você percebe que o mesmo sinal que tinha em Arão e em Moisés, no princípio, no início, os magos também tinham. Os encantadores de Faraó também tinham. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que existem muitos cristãos buscando sinais dos magos, buscando sinais de encantadores, acreditando no engano e achando que o engano é verdadeiro. Por que o engano se diz engano? Porque ele se aproxima do verdadeiro. Ele tem a aparência do verdadeiro. Ele tem a ótica do verdadeiro, mas a sua essência é totalmente oposta. Os magos imitaram em tudo vara, água, em sangue e rãs. Inicialmente foi tudo bem. Eu quero falar agora sobre Jeremias 27, versículo 9. Vai lá comigo. O Senhor manda uma mensagem muito difícil a Jeremias, dizendo ao povo, Jeremias 27, 9. Deus disse assim, Jeremias, diga ao povo para eles aceitarem o cativeiro da Babilônia que Nabucodonosor vai trazer. Essa era a mensagem. Fala para mim, é uma mensagem boa? Não. Presta atenção, olha aqui para mim. A mensagem de Jeremias era, Jeremias 27, versículo 9. Você diga ao povo que quem não aceitar o cativeiro de Nabucodonosor vai morrer de espada, por meio de feras. Quem fugir para o Egito também vai ser destruído. É para o meu povo aceitar o cativeiro, porque o cativeiro é vara, é repreensão para o meu povo. Meu povo tem que aceitar o cativeiro. Mas para o povo soava um absurdo. Como é que o nosso Deus, que nos tirou do Egito, depois de um cativeiro de 430 anos, nos conduz a um cativeiro que durará 70 anos? Mas como pode ser? Mas essa era a direção de Deus. E Jeremias implacavelmente declarava, era lançado em situações terríveis, com fome, com perigo de morte, em covas. E ele dizia, gente, vocês têm que aceitar o cativeiro babilônico, porque isso é de Deus. E os outros profetas diziam, não, o nosso Deus irá nos libertar desse sítio. O nosso Deus vai pelejar por nós. O nosso Deus nos guardará. Uma vez Jeremias teve até um desafio com um dos profetas que quebrou o jugo que Jeremias trazia de madeira no pescoço. Eu já preguei sobre isso. E então Deus manda ele fazer um de ferro.
Jugo de madeira tu quebrastes, agora será de ferro. Os profetas que haviam diziam que o cativeiro não era de Deus. E que eles podiam ficar tranquilos, que Deus os ia livrar. Então Jeremias diz aquele texto tão principal e tão maravilhoso, que ele diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O profeta que falar bem, você só acredite de coisas boas só depois que cumprir. Porque o profeta foi levantado para pregar e falar sobre o mal, sobre o erro, sobre aquilo que virá da parte de Deus como castigo. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 9: e vós não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, aos vossos agoreiros, aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse dela e pereçais. Deus falava com Jeremias, dizia: Jeremias, diga a eles para eles aceitarem e não ouvir. Os profetas, os líderes que estão falando de paz, que estão falando de conforto, que estão falando de bênção. A igreja também sofre essa avalanche. A igreja também sofre o poder do encantamento. O ser humano, ele tem uma inclinação muito grande para o conforto. Ele tem uma inclinação muito grande para aquilo que na concepção dele é o melhor para ele. Nem tudo que você acha que é o melhor para você é o melhor. Nem tudo que você olha e pensa que é bom para você. Eu quero que você vá comigo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz, o profeta do nosso tempo, fala sobre um dos, né? 1 Timóteo capítulo 4, vá lá comigo. Versículo de número 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora vá comigo, que aí você fala: esses homens, esses pastores com a consciência cauterizada, o Espírito Santo está falando que nos últimos tempos muitos vão se desviar da fé, vai dar ouvido ao espírito de engano, espírito de encantamento, a doutrina de demônio. Vai lá em 2 Timóteo capítulo 4. Por que haverá homens, líderes que pregam isso? Porque há ovelhas que querem isso. Toda ovelha tem um pastor que merece, todo pastor tem a ovelha que merece. 2 Timóteo capítulo 4. Quando nós chegarmos diante do Senhor, nenhum de nós vamos poder dizer que foi o nosso líder, que foi o nosso pastor, que foi a liderança da igreja. Não. Porque essa aqui tem até de 6, de 7 reais. E aí? Aqueles que são enganados porque gostam do engano. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarga, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã. Tem doutrina enferma, meu irmão. Tem doutrina passiva de erro. Tem doutrina de homens. Tem doutrina de facilidade, de liberalismo. São essas doutrinas que os cristãos da nossa atualidade estão procurando. A porta larga, o caminho largo, as facilidades, para que não haja morte do eu, para que não haja crucificação, para que não haja renúncia, para que não tenha que carregar a cruz, que é abnegação, que é renúncia do eu, da carne e das vontades. Satanás não quer que nós morramos, ele quer que nós vivamos na carne, que façamos a vontade do nosso eu e nos distanciemos cada dia mais do Senhor. E ele diz assim:
Virá tempo em que não suportarão, versículo 3, a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as próprias concupiscências. Quando eu digo que cada ovelha tem um pastor que merece, eu baseio nisso aí. Existem pessoas que não gostam da verdade. Existem pessoas que estão na igreja por um desencargo de consciência. Elas não querem ir para o céu, não querem saber do céu, não querem santidade. Elas frequentam a igreja porque se habituaram, entraram num encantamento de igreja terrestre, de comunidade, de pessoas. Elas não entendem que a igreja é a noiva de Cristo. Elas não entendem que o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva. Elas não conseguem compreender esse contexto. Estão tão engodadas e tão enganadas que estão fazendo loucuras com a própria alma. E ele diz assim: amontoarão para si doutores conforme a própria concupiscência. Você sabia que existem igrejas que pastores não pregam sobre adultério, sobre prostituição, sobre a volta do Senhor Jesus? Porque pode irritar aquele irmão, porque aquele é amaziado, porque aquele outro, porque aquele. Pastores que são reféns de ovelhas. Isso não é um pastor. Não. Isso é um mercenário. É um mercenário. A Bíblia diz assim no versículo de número 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Quem é que conta fábulas, senão os encantadores? Histórias, invenções. Invenções, e são encantados nas fábulas, encantados nas histórias, envolvidos nas mentiras pregadas nos púlpitos, que massageiam o ego, que abraçam o eu, que fortalecem a alma na sua concupiscência e no seu engano, que falam de uma vitória financeira, enquanto uma igreja está desgraçada, cega, miserável e nua, que falam de uma vitória que não existe, que falam de vitória, enchendo o seu peito, enchendo a sua garganta de mentiras, de engodo e de engano, tendo as suas vidas fracassadas, suas ovelhas são vencidas, derrotadas por Satanás todos os dias pelo pecado e pela concupiscência, e com a vida deles também não é diferente. Irmão, assim como houve no tempo de Jeremias e de todos os profetas, sempre houveram aqueles que pregavam contra a verdade, que falavam de encantamento para atrair após si pessoas vazias, pessoas sem conhecimento de Deus. E eu não falo de um conhecimento intelectual, não. Eu falo de conhecimento de coração, de você ter tido experiência de chorar com teu Deus, de viver com teu Deus, de ser resgatado e salvo pelo Senhor teu Deus, de experiências das madrugadas, onde você chorando aos pés dele e clamando por ele, e ele vir de socorro até a sua vida. E esses não serão presas, meu irmão, como diz em Daniel capítulo 11, tipificando o espírito do anticristo em Antíoco Epifânio, dizendo que muitos apostatarão, seguindo o Antíoco Epifânio, abolindo o sacrifício contínuo, deixando de adorar, deixando de servir, deixando de entregar-se ao verdadeiro Deus. E estes são os encantadores da nossa época. Vamos abrir a Bíblia? Vamos falar de algumas pessoas que foram encantadas. Vamos? Gênesis capítulo 3. Primeiro Eva. Gênesis 3. Por que Eva ficou encantada? Porque Satanás lhe promete que ela seria como Deus. Porque os cristãos caem nessa de tentar Deus, de pecar. Por que os cristãos são mobilizados a achar que o que eles pensam está correto? Eu não consigo me conformar. Como é que um crente que tem o Espírito Santo, que ainda acredita na sua cabeça, que ainda acredita na sua mente, no seu coração, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo entender como é que alguém
que tem a palavra de Deus, que ama a Deus, consegue olhar para aquilo que pensa e para aquilo que sente, e aquilo é contrário à verdade da sã doutrina, e mesmo assim consegue seguir aquilo que vai na sua mente. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender porque Eva acreditou que ela seria como Deus. Pior do que isso, eu não acredito como cristão consegue achar que ele pode guiar a própria vida, que ele pode dirigir os seus próprios passos. Gênesis capítulo 3, versículo de número 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Sabendo bem o mal. Tem muito crente que é como Deus. É ou não é? Ele acredita no que ele pensa, ele acredita no que ele sente. As regras e as leis de sua vida, é ele quem determina. Caiu no encantamento. Às vezes pode ser a mesma serpente que esteve lá no jardim da Eva, né? Gênesis 4, 5. Primeiro encantamento. Querer dominar e guiar a própria vida. Encantamento de Caim. Diga comigo: nervosismo, ira, revolta. Cientificamente, patologicamente, quem é que não sabe que quando uma pessoa está irada, os neurônios dela não funcionam normalmente? Quantas vezes Satanás aproveitou-se que você estava dominado por um sentimento de amargura, de rancor, de ressentimento, de ira, e você fez coisas que não devia. E depois você olha e diz: eu não acredito que eu fiz isso. Foi você. Você estava encantado e envolvido, achando que o que você fazia era certo. Quando Caim olha o sacrifício de Abel e Deus o aceita, ao invés dele ter humildade, ao invés dele ouvir a voz de Deus, por que você está irado? Se você tivesse feito certo, você teria sido aceito. Ele não ouve Deus, ele não atenta para Deus, ele dá continuidade aos seus sentimentos até matar o seu irmão. Isto é um encantamento emocional. Pessoas que são irritadas, nervosas, iracundas e fingem que não são doentes. Se você é um crente nervoso, você não é normal. Crentes não são nervosos, crentes não são irados, crentes são pacificadores, crentes são mansos, crentes são equilibrados. A igreja está cheia de crente nervoso. E eles dizem e batem no peito, falando como se fosse uma vantagem, porque o meu estupim é curto. Crente não tem estupim, porque ele não é uma bomba na vida de ninguém. Ele não é um dinamite na vida de ninguém. Ele é lâmpada para iluminar, ele é luz. E os crentes são irados e são nervosos e dizem: eu tenho estupim curto. O que ele está falando é assim: eu tenho um demônio na minha cacunda, eu tenho um demônio que me mobiliza, eu tenho um demônio que me tira do tino, que me desequilibra. Porque aos mansos é anunciado o reino dos céus. Caim era um homem tipo esse crente nervoso. E quando Deus recusa o sacrifício dele, ele dá vazão e dá espaço e dá lugar ao seu nervosismo até terminar o que havia planejado. Se você é um crente nervoso, o seu nervoso te encanta, te envolve. A palavra encantamento tem para nós uma concepção benéfica. Aí fiquei encantado. Mas a palavra encantamento é envolvimento espiritual com as trevas. E quando você fica nervoso, você fica encantado por um sentimento ruim, e você faz coisas que não deveria, fala o que não deveria. A palavra do Senhor diz em Gênesis 4, 5: mas para Caim, para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Diga assim comigo: toda pessoa nervosa tem cara feia. Ela pode até ser de sorrisos, para disfarçar. É carrancuda, é sisuda, é uma pessoa amarrada, uma pessoa desequilibrada. Você não pode aceitar. Você leu em Números: as suas forças são como as do boi selvagem.
sobre ele não vale encantamento. Não vale o encantamento de Eva, de ser como Deus. Não vale o encantamento de Caim, nervosismo, ira, ficar irritado, nervoso, dar soco, dar chute, falar o que não deve. Isso aí não é coisa de crente, não, meu irmão. O crente, quando ele não está bem, ele ora. O cristão, quando ele não está bem, ele não grita. Crente não grita, só a pastora grita. Pra vocês entenderem. Crente não grita, meu irmão. Crente não altera a voz. Crente conversa, crente dialoga. Crente glorifica o Senhor nos seus relacionamentos. Diga amém. Josué capítulo 9. Vai lá comigo. Gibeonitas. Josué foi encantado, enganado pelos gibeonitas. Impressionado por aquilo que via. Diga, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu vejo. Diz o antigo ditado, nem tudo que reluz é ouro. E muitas vezes você, Josué 9, você é enganado porque você vê e você já tira a conclusão por aquilo que você vê. Jesus diz que pelos olhos você vai conhecer a pessoa, é isso? Pela sua ótica conhecereis, é isso? Jesus diz, essa pessoa é uma bênção. Uma bênção por quê? Por que ela é uma bênção? Porque ela fala assim, ela olha assim, ela só falta aquela, não. Pelos frutos conhecereis. São os nossos frutos que nos identificam. Os gibeonitas chegam e enganam Josué. Agora presta atenção. Josué capítulo 9, versículo de número, vamos ver aqui, 4. Usaram de astúcia e foram se fingir embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e remendados. Versículo 14. Por que você é enganado pela sua visão? Porque você não ora. A oração livra o crente do engodo, do encantamento. Quando você ora, Deus fala, Deus te liberta. Versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não. Muito cuidado com o encantamento. Muito cuidado com o envolvimento com algumas pessoas. Assim como Josafá. Meu povo é teu povo, minha vida é tua vida, teu exército, tua vitória. É assim. Aí depois fica revoltado. Não, o que me deixa impressionada, que depois revolta com Deus. Por que o Senhor não enviou um anjo para falar comigo? Por que o Senhor não me colocou, igual o Senhor colocou a Balaão lá, com o anjo com a espada no jumento? Por quê? Não, meu irmão, Deus não é babá de ninguém. Não confunda Deus com babá, não. É a palavra que nós temos que conhecer, é a palavra que temos que praticar, é a palavra que temos que examinar. Mas falou doce, mas mostrou, mas fez. Bobo de você, que não esperou o fruto, que não ficou com o olhão regalado e aberto. E não pôs em prática aquele versículo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, até provar que é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Todo homem é mentiroso, até provar que é verdadeiro. Não é isso que a Bíblia diz? Vai caindo igual um pato. Vai. Encantamento de pessoas que te aprisionam, te faz de refém, te encantam, te engodam. Aí depois, você não era, ele não era, ela não era o que eu pensava. Quem mandou você pensar? Você devia ter orado, buscado de Deus. Lá na cruz, o teu raciocínio, o teu pensamento está crucificado. A nossa mente é escrava do Senhor Jesus Cristo. Amém? Josué foi enganado pelo gibeonita porque não orou. Davi, 1 Samuel 25, vamos lá. Eu quero ler só para você entender os textos. 25:32, para você ver. Davi ficou ofendidíssimo, porque Nabal não deu a ele os víveres, e quase sentenciou o seu governo e a sua história, porque ele ficou indignado. Olha para o seu irmão e diga assim, não fica indignado.
Não, eu estou indignado. Não, e o crente fala isso, ele fala com boca cheia, sendo que só Deus pode indignar. Não, porque o indignado é o justiceiro, né? É aquele que quer fazer justiça com a própria mão. Não, eu fico indignado e eu quero fazer justiça. Davi ficou indignado. Abigail chegou para ele, 1 Samuel 25:32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita tu que hoje me impedistes de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Ela disse assim: a sua vida está atada nos feixes daqueles que estão com o Senhor. Não faça isso, não traga pecado para a sua vida. Pessoas que ficam indignadas e ficam envolvidas por aquilo. Nossa, eu fico indignada. Aí já, o crente, né, ele fica até assim, ele acha assim que ele fica até bonito, né? Não, porque eu estou indignado, porque ó, o negócio comigo agora assim, ó, os dois pés no peito, meu. Ó, o negócio seguinte. E ele sente forte, ele sente que ele está forte, os braços dele estão fortes, o sangue está no olho, ele está... Cuidado com a indignação. A indignação te encanta. Tira você da graça de Deus, tira você do amor, tira você da misericórdia. Quero falar do próximo passo de Davi, 2 Samuel 11, vai lá comigo. Você consegue entender por que Davi pecou do jeito que pecou? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que olha para a mulher e diz quem é casada. Chama ela, deitou-se com ela, ela engravidou. Chamou o homem, tentou enganar o homem, fazer o homem dormir com a mulher, para ele achar que o filho era dele. O homem era mais fiel do que Davi naquele momento. E então o homem não vai dormir com a mulher, porque a arca do Senhor estava no acampamento, no arraial da milícia, e ele não poderia desfrutar da mulher. Então Davi manda um recado para Joabe, dizendo: mata o homem. Mata o homem. O engodo, o encantamento do desejo. Pessoas que fazem tudo por um desejo. Muito cuidado se você é uma pessoa que não consegue dominar seu desejo. Vou dar um exemplo simples para você. Você tem vontade de comer uma coisa, se você não comer naquele dia, você morre. Ou você tem uma lombriga muito grande que tem que matar. Tem remédio que mata a lombriga. Ou você é uma pessoa desequilibrada. Por quê? Porque se você não domina um desejo de apetite, como é que você vai dominar o desejo da carne? Explica para mim. Tem pessoas que são dominadas por aquilo que querem. Ele olhou Batseba e disse: eu quero essa mulher. Pronto, acabou. Ele quis a mulher e achou que podia. Isso é um encantamento satânico. Usando o quê? Usando o dinheiro dele, o poder dele, as riquezas dele. E geralmente cai. Isso daqui é quem coloca o coração nas posses. 2 Samuel 11, versículo 3. Mandou Davi indagar quem era ela. E disseram: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E Davi mandou o mensageiro para trazer. Ficou encantado com a beleza daquela mulher. E deitou-se com ela. E depois mandou matar o seu marido. Davi fez isso. Por quê? Não ignore a força do encantamento. Não ignore a força do encantamento que Satanás diz para você, que você é assim como Deus e você pode dirigir sua vida, ou então que você pode ficar nervoso, irritado e dominado, ou então que você pode ser guiado por vista como Josué, ou então como você pode, por exemplo, como Davi, deixar-se levar pela indignação, ou então como Davi, deixar-se levar por Batseba. Continuando para nós darmos fim. 2 Samuel 13, Absalão. Aminon agora. Aminon ficou apaixonado pela irmã. Apaixonado. Amigo dele, primo, diz assim: faz um plano. Manda chamar ela, diga para o seu pai que você está doente. E diga para ela vir fazer comida para você. A irmã veio, ele estuprou a irmã. E a Bíblia diz assim que logo que ele possuiu a irmã, ele sentiu nojo da irmã. Encantamento.
Pessoas que não conseguem dominar. Pessoas que são envolvidas de tal maneira com seus desejos. Cuidado com os seus desejos. O desejo de Israel fez com que fosse Quibrote Atavá, sepulcro dos desejos. Você pode ser enterrado no seu desejo, na sua vontade. O desejo cega aquele que não teme ao Senhor, aquele que inclina-se para o encantamento. A Bíblia diz assim em 2 Samuel 13, versículo 15. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse a Aminon: levanta-te e vai-te. Quero falar agora do encantamento de Absalão. 2 Samuel capítulo 15. Absalão trai o seu pai, toma o governo do pai, encantado. Por quê? Pela revolta, pela raiva. Ele não queria o governo do pai porque achava que o pai era um péssimo líder, não. Ele ficou magoado. A mágoa encanta. Cuidado com a mágoa. Existem pessoas que começam a fazer coisas em nome da amargura, em nome da rebelião, em nome da rebeldia. Elas começam a se afastar de Deus, elas se afastam da igreja, elas se afastam da comunhão, porque estão amarguradas. E amargura é rebelião disfarçada. Eu disse aqui domingo, o início da rebelião é amargura. Ele estava amargurado com o pai, porque o pai não o chamou, não conversou, não dialogou. Ele se apresentou ao pai e simplesmente o pai deu-lhe um beijo e o dispensou. Ele queria que o pai matasse, batesse nele, conversasse, fizesse alguma coisa. Ele amava aquele pai. E a amargura dele fez com que Absalão se revoltasse. 15:4. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Vá comigo em 2 Crônicas 8:11, vá lá. Agora eu quero falar de Salomão. Falta só Salomão, vamos falar só de Salomão. Tem muito, viu, irmãos? Tem encantamento de gente na Bíblia para você ficar o dia inteiro comentando e não acaba. 2 Crônicas 8:11. O que eu quero mostrar nisso aqui? O temor de Salomão. Depois eu quero te mostrar em Reis, 1 Reis 11, a perda de temor dele. 2 Crônicas 8:11, Salomão fez subir a filha de Faraó, da cidade de Davi, para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Esse é Salomão? Quê? Esse aqui é Salomão? É antes do encantamento. Antes do envolvimento com Azera, com Milcom, com Astarote. Antes do envolvimento. Você desconhece uma pessoa debaixo do encantamento, de uma feitiçaria satânica. Você desconhece, ela fica cega. Ela fica cega. Se não for a ação do Espírito e da palavra, ela arrebenta com a vida e se deixar com a vida do outro. Você desconhece uma pessoa que está debaixo do domínio de um desejo, como Davi, que queria praticar um ato sexual com Batseba. Você desconhece uma pessoa que, como Aminon, quis ter relação com a irmã. Você desconhece. Uma pessoa dominada pela ira, dominada por um encantamento, onde Satanás colocou um sentimento, e esse sentimento dominou a mente e dominou o coração. Essa pessoa, ela fica totalmente tomada por aquele desejo, por aquele ensejo pelo mal. Vá lá em 1 Reis, vá lá, 1 Reis 11. Esse mesmo homem, vá lá comigo em 1 Reis 11. Leia o versículo 1. Esse mesmo rei, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice, 1 Reis 11:4,
Salomão e as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Uma pessoa, quando ela está debaixo de um encantamento. Agora a questão é o seguinte: qual é o tipo de pessoa que é susceptível ao encantamento? Você sabe? Qual é? Aquele cristão que a palavra de Deus não é lei, não é regra na vida dele. Ele sabe que o coração é enganoso. Ele sabe que Jesus disse que do coração do homem sai o mal. E mesmo assim ele acredita no que ele sente. O seu sentimento com o seu crédito é a sua cilada. Quais são os cristãos que vão cair em encantamento? Não estou adivinhando aqui não. Eu estou falando por estatística. Falta nos falar de Sansão. Falta nos falar de Jonas. Falta nos falar de Ezequias, que abriu os tesouros. Falta nos falar de muitos que foram movidos por sentimentos. Isso é encantamento. Satanás mobiliza o cristão de tal maneira que o cristão começa a acreditar no que ele sente. E ele começa a pensar de acordo com o que ele sente. E aí quando ele começa a pensar de acordo com o que ele sente, ele está já prestes a praticar o ato. Porque enquanto o seu coração, mas a sua mente está combatendo, não, peraí, não, em nome de Jesus eu te repreendo, não, eu não posso, e busca socorro, e busca conselho, mas quando a mente, ela já está totalmente contaminada, junto com o coração, meu irmão, aí é o ato. E eu vou te falar uma coisa: 2 agentes do céu na terra livram o cristão do encantamento. Romanos 8,16, não precisa abrir. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jesus diz em João: e virá o Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo tem poder para tirar alguém do encantamento. E qual é a ferramenta que ele usa? Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. O que está escrito lá? Não tem os católicos aqui no nosso meio, não sabe a Bíblia é só minha, está em latim. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é poderosa. Poderosa. Não há poder da palavra, é como espada afiada de 2 gumes que divide alma e espírito e discerne sentimentos e pensamentos. Versículo 13: e toda criatura estará nua e tudo patente aos olhos daquele com quem temos que tratar. É o Espírito e a palavra, é o Espírito e a palavra. Esses são os 2 agentes que te levam à sua miséria, te levam à sua mediocridade, te levam aos domínios da sua alma. É o Espírito Santo que faz você orar, a oração que o salmista faz nos últimos versículos do Salmo 139. Senhor, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e limpa o meu coração. É o Espírito Santo que nos faz clamar para que sejamos santos, para que não prostituamos, para que não traiamos o Senhor. É o Espírito Santo por meio da palavra que nos corrige, nos exorta, nos sara e nos faz dizer não a todo encantamento, envolvimento com espíritos satânicos. Eu comecei a mensagem dizendo e lendo o que o Senhor manda dizer a Balaque: as forças do meu povo são como as do boi selvagem, e sobre eles não vale encantamento. Aquele que serve o Senhor não vale encantamento. Não há o que o diabo possa fazer no seu emocional que te fará voltar contra as Escrituras, contra a sã doutrina. Não há o que Satanás fará no seu coração, porque quando o cristão percebe a semente maligna, ele cai de joelho, ele se prostra, ele clama por misericórdia, ele clama por socorro, e ali ele confessa o seu pecado, e chama por aquele que o pode resgatar, e chama por aquele que o pode salvar.
livrando a sua alma dos engodos e dos enganos que tão sabiamente Satanás tem feito na vida dos cristãos. Quem sabe você que está aqui pode estar debaixo de um encantamento. Esse encantamento pode estar de uma maneira tão progressiva em sua vida, que você não consegue mais enxergar, não consegue mais ver, não consegue mais identificar. Porque é isso que o diabo faz. É silencioso e rápido. O Espírito Santo de Deus é poderoso e Ele fala aos nossos corações. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus, se não for o Senhor dentro dos nossos corações e dentro das nossas vidas, vamos cair na conversa de Satanás que somos donos da nossa vida. Vamos permitir que a fúria do nosso coração e o nervosismo nos domine. Vamos ser guiados pela nossa ótica e pela nossa vista. Vamos ser seduzidos pelos nossos desejos como Davi e Aminon. Vamos falar e fazer em nome da amargura como Absalão. Vamos perder todo o temor como Salomão. E quantos outros perderam por causa do encantamento? No encantamento não se vê defeito. No encantamento não se tem contrariedades. O encantamento envolve o coração de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira. Existem demônios e principados que trabalham apenas para encantar os cristãos e fazer com que eles comecem e continuem a viver segundo o que sentem. Você acha que os demônios mais fortes são aqueles que fazem as pessoas caírem e escumarem a sua boca? Não. Os demônios mais fortes são aqueles que convivem dentro do coração do crente. A casa varrida, vazia. E ele vem com esse crente para a igreja, e vai embora, e vem, e vai embora. E esse crente cada vez mais triste, abatido, vazio de Deus, até não sentir mais vontade nem desejo por Deus. O Espírito Santo é aquele que tem o poder de ministrar a palavra dentro dos nossos corações. Você pode pedir ajuda nesta hora. Você pode pedir socorro nesta hora. Você pode pedir para o Senhor que o Senhor venha em teu auxílio. Que o Senhor venha em teu socorro. Você pode pedir para Deus, para o Espírito Santo tocar na vida de uma pessoa, e essa pessoa chegar até você e dizer as verdades do Evangelho, te exortando, te repreendendo, te alertando, para que você abra os seus olhos espirituais e enxergue o engodo, o engano, o encantamento, porque a profecia diz, oh aleluia, sobre o povo do Senhor não valerá encantamento. Em nome de Jesus. Se você está debaixo de um encantamento, eu quero abrir a oportunidade para você receber uma oração depois da ministração. Que você venha aqui à frente e os irmãos estarão orando por você. Em nome de Jesus Cristo, não volte para sua casa debaixo deste domínio de encantamento. Peça socorro, clame ao Senhor. O Senhor Jesus está diante de ti dizendo, eu vim para libertar você. Eu quero que você coloque-se de pé. Eu quero que você coloque sua mão sobre o seu coração. Que você diga assim, Senhor meu Deus, eu renuncio todo domínio que Satanás tem tido no meu coração. Eu percebo a ação maligna no meu coração, quando os meus sentimentos falam, expressam mais do que a tua palavra. Então eu começo a perceber que o meu coração está infeccionado pelos dardos do maligno. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar a tua palavra. A tua palavra, ela é maior, soberana
E eu declaro a tua palavra como a minha cura, o meu resgate, a ação do teu Espírito me libertando. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, eu declaro a minha libertação, porque maior é aquele que reina, que governa, do que aquele que quer voltar para trazer um estado pior do que antes. Então, em nome de Jesus, eu digo não a todo encantamento, a todo envolvimento, e eu digo sim à tua palavra, ao teu Espírito Santo, e eu declaro que o meu coração está envolvido, foi comissionado a obedecer a tua palavra. Oh Senhor, sara minha alma, sara minha mente, liberta-me nesta noite. Eu declaro que eu não permitirei que pessoas, que sentimentos, que encantamentos me governem, me amarrem, me maniatem, porque eu sou livre pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus, amém. Diga: eu tomo posse da minha libertação, em nome de Jesus, amém.